1 Crônicas 21, versículo 24. Dizem que seguir Jesus não é para os fracos, né? Costumam dizer que andar com Jesus você tem que ser valente, você tem que ser forte para caminhar com Jesus, para você andar e viver realmente com Cristo. E eu não sei se é impressão minha, mas eu costumo pensar que de tempos em tempos nós percebemos que parece que o próprio Deus, o Espírito de Deus, ele dá uma chacoalhada na gente, não é verdade? E nessas horas, parece que alguns, eles se distanciam de Deus, eles se enfraquecem, como se perdessem. Mas eu acredito que ninguém se perde, eu acredito que muitas vezes a gente não está, não é, em condições, não estamos firmes o suficiente para poder conseguirmos praticar aquilo que o Evangelho ele nos pede. O Evangelho ele é simples, mas ele não é fácil, amém? O Evangelho ele é muito simples, mas ele exige muitas coisas da gente, amém, igreja? E às vezes a gente quer sempre aquele Evangelho fácil, e vou falar para vocês, não existe Evangelho fácil, não existe igreja fácil, não existe salvação de maneira fácil. Jesus ele trouxe tudo para você, mas exige ali um preço, amém? Para você poder realmente viver ela, exige um preço, e às vezes é um preço bem alto também. Eu falo isso porque muitas pessoas olhando de fora, eles falam, a vida do crente é tranquila. Não é, amém? Se você levar uma vida de qualquer jeito, você não vai chegar aonde Deus espera. Você só vai chegar onde Deus quer se houver da tua parte renúncia, se houver da tua parte dedicação. Qualquer igreja que você tiver, que estiver fácil demais, fique preocupado, fique incomodado, porque não é fácil andar com Jesus, amém? Quem anda com Jesus sabe disso. Não é fácil andar com Jesus. É fácil você dizer que é crente. Eu falar assim, eu sou protestante, eu sou crente, eu sou evangélico. É fácil dizer. Mas as pessoas olharem para a tua vida e verem os frutos de Deus, não é fácil. Amém? Então ele exige um esforço. E na Bíblia o próprio Davi, ele reconhecia isso, ele mostrava isso através de ações e até de palavras dele. No capítulo 21, versículo 24 de 1 Crônicas, capítulo 21, está meio abafado assim o microfone, tem como colocar um pouquinho mais de médio, para vai abrir um pouquinho mais, o médio, tem o grave, o médio e o agudo, põe um pouquinho mais de médio, amém? Parece que a gente está fanho, né? Não sei se aí está assim, mas fica uma sensação de fanho. 21, 24. O Davi, ele havia feito uma besteira. Davi, ele contou o povo. Davi, não sei o porquê. A Bíblia não declara exatamente qual foi o motivo porque aquilo feriu tanto a Deus. Mas Deus, ele disse que Davi não precisava ter contado. Já vi Davi fazer coisas piores ali na história da Bíblia e não teve tanta consequência. Mas Davi um dia decide fazer um censo, ele decide contar o povo. E isso trouxe para ele consequências terríveis. Tá bom. E aí as consequências, quando chegaram, o profeta falou para Davi, você escolhe 3 coisas. Ou você vai cair na mão de Deus, ou você vai cair na mão do homem, ou você vai ter 3 anos de maldição, de seca, de miséria, de desgraça. Davi pensou, 3 anos vai morrer gente demais. Amém? Aí ele pensou também, eu cair na mão do homem, ele falou que eu não caio. Então ele falou, vou cair na mão de quem? De Deus. Só que quando ele decide cair na mão de Deus, o anjo de Deus já matou uma multidão de pessoas só no início desse cálice que Davi escolheu. E Davi então ele se prostra triste, ele pede para Deus, ele falou, Deus, eu errei, foi eu que falhei. Foi eu que fiz o erro. Por que que os inocentes pagariam? E aí ele se curva e o anjo naquele momento da morte ia realmente ferir Davi.
A vida de Davi é se encerrar, pelo que parece, ali. E aí Deus fala, basta. E aí o profeta manda ele fazer um sacrifício, manda ele oferecer algo a Deus. Quando o profeta manda ele buscar e oferecer algo para Deus, manda ele comprar um campo, não é? E oferecer algo para Deus naquele campo. Quando ele vai, os homens conhecendo Davi, que Davi era um bom homem, e o cuidado dele com as coisas de Deus, fala para ele assim, Davi, você não precisa pagar nada, usa o campo que você quiser, o que você precisar está ali. Você vê também o coração do outro, amém? Estava disponibilizando tudo. Mas Davi, ele diz uma frase que isso mexe e deveria estar dentro do coração de qualquer pessoa, não só a respeito das coisas de Deus, mas deveria ser a respeito de tudo nessa vida, de nunca querer explorar ninguém, nunca querer tirar vantagem de ninguém, nunca você querer usufruir de algo que não te custou nada. E realmente às vezes as pessoas gostam mais de usufruir daquilo que não tem custo. É verdade ou não é? Se fizesse um almoço, você cobrar um valor, as pessoas ficam bravas. Tem que pagar. Se fizer de graça, vai um monte. É verdade ou não é assim? Tudo na vida é assim. Davi parecia, pelo jeito dele, que ele não aceitava esse tipo de coisa. Era mais ou menos assim, espera um pouquinho, eu vou usufruir, tem que me custar alguma coisa. Amém? Você vai na casa de alguém, você comeu, você tem que lavar pelo menos no mínimo a tua louça. É verdade ou não é? Você sujou algo, você tem que no mínimo fazer o quê? Limpar. Não é assim? Mas as pessoas não gostam disso. Elas gostam de chegar, parece que estão no hotel às vezes, não parece? Levanta, deixa tudo do jeito que está. Não é assim? Você vai para a mesinha, está tudo pronto, mas tem um preço depois, não tem? Só que as pessoas não gostam de fazer isso. Davi parecia que era um homem que ele não aceitava isso. E quando era a respeito de Deus, aí isso era inegociável para Davi. E aí Davi diz assim para esse senhor, ó. E disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto o quê? Sem custo. Agora esquece do valor do campo e traz isso para a tua vida com Deus. Como é que você pode sacrificar a tua vida a Deus se não tiver custo? Como é que você pode dar a tua vida a Deus se não tiver um esforço? Como é que eu posso realmente estar com Deus sem que aquilo faça na minha vida alguma diferença? Tem que fazer ou não tem? Tem que haver uma diferença. Essa semana, conversando com um familiar, ele dizia para mim assim, deixa de ser bobo, pastor, parente, Jesus morreu lá no Calvário. Você acha que Ele não quer que a gente viva essa vida feliz? Você acha que Deus não quer que você usufrua de tudo isso? A teoria deles é bonita. A teoria é bonita. A teoria é que Jesus fez tudo para você hoje entrar numa farra terrível, não é? E fica bom pra caramba aquilo que eles falam. Mas de verdade, igreja, vocês conseguem acreditar e ver no dia da salvação Jesus falando para todos esses? Entra, vem. Entra no gosto do teu Senhor, não é? Filho bom e fiel, fumou maconha, roubou, deu calote, se prostituiu. Você fez certinho, vai haver isso. Não tem como. Não tem como estar do mesmo jeito quem viveu uma vida desagradando a Deus como aquele que agrada a Deus. Mas Deus não se desagrada com tudo. Mas como não? A palavra dele disse. E Davi falou, como é que eu vou oferecer algo a Deus que não tenha para mim algum custo? E igreja, você pode até estar um dia num lugar que não te ensine nada disso. Mas a Bíblia deixa claro, não tem como você andar com Deus sem que aquilo te traze algum tipo de custo. Vai te trazer. Amém? É igual quando as pessoas reclamam de dízimo e de oferta. Como é que se paga uma conta de luz, de água, de uma igreja, o banco que se senta? Como é que se está num lugar se não tiver ninguém que faça? Tem que ter. É verdade ou não é? Tudo na vida é assim. Na tua casa mesmo, como é que você mantém tudo que você gosta? Tem o quê? Um custo. Tudo na vida tudo vai exigir um valor, um custo. Amém? E para andar com Deus,
esse sacrifício ele vai vir inteiramente sobre a nossa maneira de ser e de viver, a nossa maneira de estar com Ele. E às vezes, para poder andar com Ele, vai existir coisas que você vai precisar abrir mão. Deus vai pedir para você abrir mão, Ele vai mostrar que você vai ter que abrir mão. E às vezes você não vai querer, você vai pensar, mas por quê? Vai questionar Deus, né? Mas por que isso? Isso é tão inofensivo, por que isso daí? Isso aí vai fazer mal no que para mim? Não estou falando de religiosidade, estou me referindo a viver a palavra de Deus. E ela vai te cobrar coisas que vai parecer absurdo, que o tempo vai fazer você pensar que isso é coisa do passado, amém? Mas é um preço para andar com Deus. Diga graças a Deus. Aí eu queria que você fosse lá em Mateus capítulo 8, o versículo 19 em diante. Para você poder andar com Deus, você vai ter que romper alguns tipos de barreira, alguns tipos de valores. Eu falo valores, mas não acho que é valores, alguns tipos de confortos. Ou então algumas barreiras como conforto, como valores, como decisões. E isso, se eu não abrir mão de algumas coisas, dificilmente eu vou conseguir chegar aonde Deus espera que eu chegue um dia. Amém, igreja? A primeira que eu vou citar aqui é a barreira do conforto. Diz aqui, que um homem se aproximou de Jesus e ele mostra que ele queria realmente andar com Jesus, ele queria ser de Jesus. Esse homem, ele queria estar na presença de Jesus. Mas aí ele se deparou com um tipo de barreira. Diz assim, e aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde quer que fores, eu o quê? Te seguirei. Foi bonita a frase dele, sim ou não? Ele falou: Jesus, para onde o senhor for, eu vou contigo. Já viu o casal quando começa a namorar? Eu vou estar com você em qualquer situação. Aí um dia vai morar com a sogra, já quer enforcar a sogra, não é verdade? Acabou o amor. Não, mas é verdade. Cadê aquele amor que aguentaria qualquer coisa dessa vida, passaria por qualquer coisa? 3 semanas na casa da sogra, ou eu ou a mãe, né? Ou eu, não é desse jeito? Já começa aquela situação. O amor passou depressa, não foi? Acabou rápido demais. Aí às vezes é outras coisas, às vezes é aquele preço que você precisa pagar que você começa de repente a deixá-lo de lado. E você vai mudando o teu pensamento. Você se predispõe a algo, mas depois quando encontra dificuldade muda. Olha o que diz no 20. E disse Jesus: as raposas têm o quê? As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde? Reclinar a cabeça, ou seja, você vai ter que abrir mão do teu conforto. Você vai perder o conforto que você preza. Ele era um escriba, ele era uma pessoa bem vista. Será que ele estava pronto realmente para abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, para poder realmente caminhar com Jesus aonde ele fosse? Será que poderia? Porque tem muita gente que gosta de conforto, não é verdade? Eles gostam de alguns lugares que frequentam que não é bom. E aquilo vai atrapalhar a tua vida. Não é o pastor ficar falando da minha vida, não. Mas vai atrapalhar a tua vida. Alguns lugares você vai estar que não é mais para você. E Jesus, ele pergunta: realmente você quer estar comigo? Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho aonde me reclinar. E quando você está com Jesus, às vezes sua vida vai ser desse jeito. Vai ter situações que você vai olhar e vai falar: mas por quê? Porque você vai ter que passar. Mas você vai passar? Pastor, eu estou com Jesus. Você está com Jesus? Você está. Então aquela barreira para você é só um detalhe. Então não importa se é aqui ou é colar. Se tiver que passar, eu vou passar com Jesus. Amém? Isso é evangelho. Amém? Eu não adapto o evangelho à minha vida. Eu não tento fazer o evangelho me acompanhar. É eu que acompanho o evangelho. Amém? Eu não faço Deus andar dentro do meu padrão. É eu que tenho que andar no padrão que Deus me propõe. Amém? Então às vezes eu vou ter que
romper barreiras da minha vida que às vezes eu não queria. E às vezes andar com Jesus, ele vai significar muitas coisas. Eu me lembro agora no final do ano, uma pessoa falou para mim: pastor, me deram uma cesta bonita e tem bebidas alcoólicas lá de valor inestimável, a palavra da pessoa. O que eu faço? Falei: ralo. Hã? Falei: joga no ralo. A pessoa ficou meio assim: mas como assim, pastor? Eu falei, aí eu fui irônico, né? Se abre a tampa, vira de ponta cabeça e joga no ralo. A ligação caiu. Por que a ligação caiu? A pessoa não quer jogar no ralo. Você está entendendo? Pastor, é coisa de valor. E daí? Qual é o valor que realmente é importante para a tua vida? Mas você viu que às vezes exige algumas coisas que aquilo vai incomodar. E às vezes a gente não está pronto para isso. Não é verdade? Ah, mas eu vou ter que fazer isso. Mas cadê a diferença da minha vida? Então eu vou precisar de mostrar uma diferença. Aí eu vou passar para uma segunda situação das prioridades, por exemplo. Seguindo um pouquinho mais à frente, 21. Jesus fala de uma outra situação. E outro de seus discípulos lhe disse o quê? Senhor, permite que primeiro, ou que primeiramente, vá sepultar quem? Jesus estava fazendo chamado para eles, tá bom, irmãos? Estava chamando eles. E aí esse daqui, ele não estava pedindo para ir primeiro no velório do pai dele, que o pai dele estava sendo colocado ali, amém? No velador, não estava ali realmente pronto a ser sepultado, não era isso. E Jesus não estava barrando isso. Ele estava dizendo para Jesus assim: Jesus, eu vou servir o Senhor, mas eu quero primeiro esperar os meus pais morrerem. Eu quero aguardar que os meus pais primeiro se vá. E aí eu não vou ter mais nada que me prende. E aí eu vou seguir o Senhor por qualquer caminho que for preciso. Parece uma coisa bonita, porque a Bíblia ainda diz que você tem que honrar pai, que é uma coisa totalmente diferente. Honrar pai e mãe não é você fazer tudo que o pai e mãe manda. Chega um dia que o pai e mãe vai ficando manhoso, vira quase uma criança, e se você for fazer o que o pai e mãe te disser, você está perdido. Você vai ter que controlar o teu pai e a tua mãe. Quando eu falo controlar, não é desrespeitar o teu pai e a tua mãe, não é judiar deles, mas vai chegar um dia que eles vão aprender a fazer uma manha terrível. A minha assistindo vai achar que eu estou falando dela, que não tem nada a ver com a minha mãe, não. Amém? Mas elas vão fazer uma manha terrível, é verdade ou não é? Vão ficar teimosos. Fica ou não fica? Fala para um idoso assim: você precisa ir fazer um exame. Eu não vou, isso aí não adianta, não muda nada na minha vida, isso aí não tem cura mesmo, então eu só tenho que aguardar. Mas vai mudar a qualidade de vida se a fé não alcançar. Mas é teimoso. Você fala para tomar um remédio, diz que não, já conhece, já tem medicina, já tem tudo, né, irmão? Já sabe de tudo. Fica teimoso. Então não confunda uma coisa, que você tem que desonrá-los. Mas honrá-los ou desonrá-los não tem a ver com aquilo que você precisa fazer. Mas ele dizia: deixa eu primeiro ir lá e sepultar o meu pai. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa o quê? Os mortos sepultar o quê? Deixe aos cuidados de quem realmente está nessa mesma situação. Mas você tem um chamado, e o seu chamado, ele precisa ser seguido. Amém? Eu quero chegar à salvação. Ah, mas os meus pais são assim. Quando fala os pais, ele pegou exemplo. Porque existem prioridades na vida realmente que parecem ser inegociáveis. E muitas vezes você terá que quebrar algumas coisas que parece que fere a tua postura por dentro. É verdade ou não é? Mas se eu quero realmente viver aquilo que Deus ele me chamou para viver, eu tenho que ouvi-lo. Eu preciso atentar para ele. E falo para você, vai surgir coisas. Mas pastor, se ele ficasse, os pais passariam e talvez teria um netinho que diria: deixa eu só criar o meu netinho até chegar a um certo ponto, não é? E quando ele for grande, eu vou te seguir. E aí um dia o netinho já vai estar grande
e já chegar no bisnetinho. E deixa só eu fazer o quê? Eu conheço um monte de gente assim, que falou para mim, espera só eu melhorar um pouquinho, aí eu vou fazer. Aí melhorou, quebrou de novo. Aí melhorou, depois quebra de novo. Ele está naquela balança assim, né? Deixa só melhorar, e melhora, piora. E na verdade a pessoa nunca vai fazer. Porque ela precisa entender, para ela poder andar com Jesus, para ela poder viver o que Deus chama, alguns gostam de chamar de religião, para ela ter então viver a religião corretamente, ela vai precisar de abrir mão. Amém? Ela vai precisar de abrir mão. Pastor, mas e se eu não quiser abrir mão? Claro, se a sua vida não for de Deus, se você diz que ela não é sua. Tem um ditado aí fora que eles dizem assim, né? Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Se for tua vida e tuas regras, você pode fazer o que quiser. Mas quando ela é de Jesus, quando eu falo assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é? Aí acabou. Amém? Meu corpo morreu, minhas regras morreram junto. Amém? Então minha vida é de quem? Então nós vivemos com Cristo. Aí já mudou tudo. Amém, igreja? Então de repente tudo muda, mas você vê, são preços que Jesus vem ensinando a quebrarmos. 22, né, que eu estava lendo ali. Então no 22 ele diz, ó, Jesus porém disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os quê? Os mortos. Ou seja, eu tenho que quebrar essa barreira, muitas vezes das prioridades. Lá em Lucas 9,61, vamos lá? Lucas 9,61, ele diz de uma outra forma. Essa aqui, por exemplo, é a barreira do adiamento, que eu comecei falando. Que às vezes você fala assim, é só mais um momento e tudo fica bem. Amém? Posso ler? Quem achou, diga amém, Jesus. Disse também um outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em onde? Minha casa. E olha o que Jesus disse. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão e olha para onde? Para trás, é apto para? Então o que eu não posso fazer, igreja? Eu não posso ficar adiando. Eu não posso deixar as coisas, o meu caminho, a minha comunhão com Deus, adiando, esperando. Um dia eu faço, um dia eu vou deixar esse hábito, um dia eu vou deixar esse erro, um dia eu vou parar de falar assim, um dia eu vou parar de agir dessa forma. Eu brinco, eu falo da dieta, a gente quer começar a dieta segundas-feiras, não é assim? Eu não sei por que a gente faz isso, mas sempre a gente quer deixar tudo para segunda, né? Você vai fazer uma geral na tua casa, é segunda. Eu não consigo entender por que a gente não começa naquela hora. Se eu vou fazer alguma coisa, então tipo assim, agora eu não vou fazer mais. Mas daí olha assim, tem aquele pratão, né, dentro da geladeira. Ela fala, não, vou acabar com isso primeiro, não é? Quando isso acabar eu vou fazer, não é? Ah, mas já tenho ali que fazer tal coisa, quando passar eu faço. Ah, eu vou começar a faxina hoje, mas esse, olha, tá a cama ali, eu vou descansar hoje, né? E depois eu começo, e depois você muda de novo, e você vai adiando, vai adiando, vai adiando, vai adiando. Pode observar essas coisas, e parece que alguma coisa do mundo espiritual com o carnal, eles se conflitam, né? E parece que o mundo material está sempre ali competindo com o mundo espiritual, para que você vai adiando as coisas, e aí você vai protelando aquilo que Deus te manda fazer. Só que enquanto você está protelando, entenda, você está decidindo. Não, pastor, eu não decidi. Não decidir com Jesus já é decidir. Amém? Porque às vezes eu estou disposto a desfilar, mas não para uma guerra. Eu quero desfilar para um desfile. Não é verdade?
Tem o militar, por exemplo, é muito bonito ele no desfile de 7 de setembro, marchar naquele dia. Mas será que todos gostariam, teria aquele mesmo orgulho de marchar exatamente numa fila de batalha? Será que seria o mesmo prazer? Nem todos gostariam, amém? Por quê? Porque muda. Quando se corre um risco, quando se tem um preço, as coisas mudam. E às vezes nós deixamos de decidir, mas com Jesus, deixar de decidir, você já está decidindo, amém? Deixar de escolher, você está escolhendo. Então quando eu fico adiando, eu estou segurando já. Então se eu quero realmente viver o que a palavra diz, eu preciso tomar posição, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. E Jesus, ele não queria que ninguém andasse com ele sem entender o que era realmente andar com ele. Não adianta eu apenas dizer, não, eu quero andar com Jesus. Eu tenho que entender, para eu poder andar realmente com Cristo. Diga graças a Deus. Vamos terminar onde começamos? 1 Crônicas 21, 24. Acho que foi isso, né? Amém? Estão entendendo até aqui, sim ou não? O que vocês vão decidir hoje em diante? Tem que decidir pela palavra, né, irmãos? Sim ou não? Eu vou pensar, pastor. Vamos adiar. Amarrado, né, irmãos? A gente tem que fazer escolhas. Pastor, mas e para a minha vida, as minhas escolhas? Você tem muitas escolhas que talvez Deus já falou no teu coração, que você precisa fazer. Tem gente que precisa tomar algumas atitudes na vida. Tem gente que precisa tomar a postura e você fala, um dia eu vou fazer. E às vezes aquilo está custando uma comunhão com Deus. Sabe aquilo que você não sente na presença de Deus? Talvez é falta de alguma escolha, de alguma decisão. Talvez aquela intimidade que você busca com Jesus só não aconteceu ainda, porque talvez está faltando ainda alguma coisa. E às vezes a gente está ali querendo usufruir, mas não sabe como usufruir. Olha que interessante, ontem eu estava voltando para cá, e eu estava passando, tinham duas senhoras, uma deveria ter uns 60 e poucos anos, e a mãezinha dela deveria ter um pouco a mais, não sei quanto aí, porque mulher depois de um certo momento, você não discerne mais, né? Ah, dona Nereide olhando para mim aqui, mas é verdade, você não tem como você dizer a idade de alguém depois de 50 anos, você vai errar. Mulher, você vai errar. Homem não, você já olha, tá careca, né? Você já fala ali, ó, Cláudio tem 45, né? Pronto. É brincadeira. Quanto você tem, Cláudio? 46? Eu fui brincar e deu certo, né? Até menos do que parece, né? Mas assim, mulher já não. Então devia ter lá seus 70, quase 80. E ela estava com um carro, uma SUV, acho que eu não sei se era uma Veracruz acho que era um Veracruz ou Santa Fé, uma dessas duas. Um carro bonito, tudo. E ela furou o pneu. E ela estava encostado, tirando tudo que ela tinha do porta-mala para fora do carro, tentando achar o pneu, onde que estava o estepe do carro. Eu parei e falei, duas senhoras, né? Já estava findando a tarde. Falei, senhoras precisam de alguma coisa? Ela falou, moço, eu não sei onde que está o pneu do carro. Não tem. E eu já tive, na verdade ainda tem a Santa Fé, ainda está parado lá, que deu calço hidráulico há uns 15 anos atrás, era igual. Aí eu fui lá, coitado, estava tudo jogado para fora do carro dela. É daqui, inclusive, ela estava vindo para cá, pediu até oração por irmão dela. E aí eu fui lá, não estava tudo certo, não precisava ter tirado mala nenhuma daquele carro. Quem conhece o carro sabe disso. Ele tem um lugarzinho ali que você vira manivela e o pneu desce, né? Ele desce de baixo. Ela já estava um tempo tentando achar o pneu do carro. Você vê, às vezes você tem um carro e você não sabe onde que está o step, você pode precisar. Por isso que é importante a gente conhecer. Você viu? Somente naquela hora. E aí a gente percebe, né, irmão? Acho que eu nunca sofri tanto para trocar um pneu na minha vida. Igual. Tá doido. A gente está fora de forma mesmo, né, irmãos? Ou com a forma errada, né, como diz, né? Está com a forma errada. Aí eu troquei lá para eles lá e vim embora. Mas assim, não achava o pneu do carro, onde estava o step do carro. Você vê como é que é? Às vezes a gente vive uma vida assim, a gente quer andar, mas a gente não sabe de nada do que acontece. Um dia a gente é surpreendido por algo. E a gente sofre porque a gente realmente não conhece. Se você conhecer,
as coisas mudam. Você precisa conhecer. O evangelho também. Quando você conhece, quando vier uma luta, uma adversidade, você sabe exatamente como agir naquele momento da tua vida. E aí diz aqui Davi, né? E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocaustos sem o quê? Sem custo. Seja uma pessoa que deseja sempre, amém? Está vivendo realmente aquilo que o evangelho ele te pede conta. Amém, igreja? E assim você vai chegar aonde Deus te leva. Algo que não te custe nada não te leva a lugar nenhum. Algo que não custe nada para você, desconfia. Amém? Eu tive um amigo que ele dizia que eles eram muito pobrezinhos. E aí tinha uma tia dele que era muito rica, essa tia. E a tia dele disse que amava ir na casa dessa tia, porque ele chegava lá, tinha uns bolos gostosos na casa dessa tia, sabe? Disse que era um bolo bom. E toda vez que ele chegava lá, a tia falava assim: ó, tem um bolo guardado para você na geladeira. Então ele já saía tudo feliz para a casa da tia. Aí um dia ele estava chegando na casa da tia e falou: vou lá para comer bolo. Aí alguém falou lá assim, a empregada falou assim: Cida, esse bolo aqui já está meio estragando, pode jogar fora? Ele falou: não, guarda para o Henrique, ele vem, ele come. Ele escutou aquilo ali. Quer dizer, guarda para o Henrique, né? Falou que ele comia. Estava já o quê? Estragando. Você vê como é que era? Parecia que não custava nada. Ah, pastor, mas não fez mal para ele? É criança, né, irmão? Às vezes está acostumado a comer qualquer coisa. Vai lá, come e nem faz mal. Mas estava comendo algo podre. Tudo na vida vai ter um custo. Se não tiver, desconfia. Ah, mas essa tia é generosa demais. Cuidado com a tia generosa. Amém? Claro, tem pessoas boas de bom coração. Tem pessoas aqui de bom coração. Amém? Mas aquilo que sempre parece fácil demais, desconfia na tua vida. É bom demais, desconfia. Pastor, ele é perfeito, desconfia. Não tem ninguém. Ela é perfeita, desconfia. Pastor, isso aqui é dos meus sonhos. Você vai arrumar problema para a tua vida. Nada nessa vida é tão bom, é tão perfeito. Um dia um homem chega e fala: Senhor, o bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vira assim para ele e fala: é uma lição para a gente. Ninguém é bom senão Deus. Jesus, ele estava em forma de homem, ele estava explicando já. Ninguém é bom senão Deus. Ou seja quem for nessa vida. Pastor, é uma pessoa boa demais. Jesus falou: ninguém é bom senão Deus. Amém? Toda bondade pode ter alguma coisa ruim escondida por detrás. Pastor, então eu vou ficar desconfiando de todo mundo? Claro que não. Amém? Mas desconfia daquilo que não custe nada para você. Davi sabia disso. Amém?